Esse novo centro em Florianópolis. Bom, já estou com o Roberto Azevedo aqui. Bom dia, Roberto. Bom dia. Nosso comentarista. E estamos recebendo para aprofundar este assunto, como é tradição aqui no nosso meio-dia, promover grandes debates, ouvir partes da sociedade, de autoridades, justamente para que a gente consiga entregar para você muito mais do que a informação, mas também opinião. Estamos recebendo hoje aqui Manu Vieira, que está aqui ao meu lado. Ela é vereadora por Florianópolis, a exemplo da senhora Carla Aires, que também representa a Câmara Municipal de Florianópolis. E com muita alegria também estamos recebendo aqui Maria Helena Zimmermann, que é secretária de Estado de Assistência Social, Mulher e Família. O assunto de hoje é, sim, moradores em situação de rua. E agora, encontrar nessa discussão o que pode ser uma luz, uma solução, quais opiniões a gente pode trazer aqui. A gente sabe que recentemente, convidadas, colegas, Florianópolis vem vivendo uma sequência de crimes imputados até então a pessoas em situação de rua. A gente está falando de um assassinato no centro, de mulher agredida, outra estuprada e tantas outras informações. Agora, recentemente, antes de entrarmos no ar, mais uma informação de outra mulher agredida dentro do CEISA Center, que é um centro comercial de Florianópolis, também por uma pessoa em situação de rua. Por isso a gente precisa avançar nesse tema. E aí, Roberto Azevedo, a doação de esmolas está sendo, mais uma vez, colocada em pauta, inclusive pelo Ministério Público, conforme você apurou. É verdade. Eu conversei com o promotor de justiça Daniel Paladino, que teve um pequeno período de férias agora. Antes dele sair, ele disse para mim: estou esperando do prefeito que ele me traga a solução de uma campanha contra a doação de esmolas, principalmente nas sinaleiras. Palavras dele, Daniel Paladino. E ele falava claramente do prefeito Topázio Neto. O que vocês imaginam disso? Realmente é um fomentador, principalmente na hora desta pessoa em situação de rua, comprar a droga? Vereadora, Manu, vamos começar por aqui. Esperando aqui a ordem. Muito bem, obrigada, gente, pela oportunidade de conversar sobre esse assunto. Realmente, Floripa vive um cenário muito diferente do que estávamos acostumados. Eu sou uma moradora do centro, adoro o centro da cidade, inclusive, e por ter uma característica muito comercial, geralmente é o lugar que mais atrai as pessoas em situação de rua, principalmente na expectativa de recurso. Porque, vamos ser muito claro aqui, uma pessoa não fica na rua se ela não tiver recurso para continuar na rua. Ela não fica sem abrigo, ela não fica sem água e ela não fica sem comida. Então, o que nós estamos vendo é que a fomentação, através de recursos para que essas pessoas continuem nas ruas, acaba amarrando esse indivíduo e escravizando ele a uma condição indigna, a uma condição em que ele não pode ser encaminhado também para outros aparelhos. Por isso que eu acredito e corroboro a fala do promotor Daniel Paladino, que deve haver sim uma campanha sobre conscientização para as pessoas em que elas entendam que a esmola ela é um recurso que não exige nenhuma contrapartida. Estamos dando para um ser humano, assumindo que moralmente que ele é uma pessoa boa, enquanto isso podem ter criminosos ali entre eles, podem ter traficantes, podem ter uma série de pessoas que estão ali, mas nós moralmente assumimos que elas são boas para ganhar dinheiro em absoluto sem esforço de contrapartida. Então isso está errado, gente. Só alivia a consciência de quem dá. Não faz nada de bem para a pessoa que recebe. Bem, eu quero aproveitar então agora o depoimento da Manu para a gente falar também com a Carla sobre esse assunto, porque nós como mulheres a gente sente muito mais esse peso, esse medo, né, de estar nas ruas. Como você falou, Manu, a gente não sentia isso em Florianópolis há algum tempo atrás. Agora a gente tem medo de andar no centro de Florianópolis por conta de tudo que a gente vem noticiando aqui no SCC Meio-Dia. Carla, qual que é o seu posicionamento? Você acredita também que dar esmolas pode estar ligado a essa criminalidade? Olha, eu e a Manu democraticamente divergimos em muitos pontos, né? Ao contrário dela dizer que ninguém fica na rua se não tem recurso, eu acredito que ninguém vai para as ruas se tem recurso para permanecer fora delas, né? Com habitação, com empregabilidade, com formação, com possibilidade de alimentação e dignidade. Então é uma ótica também
diferente. E a questão da caridade, ou da esmola, ou de sopa, ou de alimentação, a gente tem que entender que é uma característica até mesmo cristã do povo brasileiro, da caridade. Ainda mais nessa época. Ainda mais nessa época, e a gente vê em vários elementos que acontecem na nossa cidade, não só com a população em situação de rua, como também em desastres. A gente viu agora o caso no Chico Mendes da Casan, toda a população se mobilizando para esse tipo de situação. E eu acredito que a população em situação de rua é a mesma coisa. O que nós não temos estruturado no nosso município, e muito se estrutura em cima da hora, depois que o problema já está agravado, como foi o VT anterior, acontece depois que o problema já está instalado. Né? Até eu e a Manu estávamos aqui no backstage comentando que nós soubemos desse equipamento aqui por vocês, enquanto fiscalizadoras, enquanto representantes do poder público. Né? Então eu acredito que não é uma questão de causalidade. Nós temos sim uma criminalidade instalada, um problema social, só que existe também por parte de alguns atores a busca de confundir uma situação de segurança pública com uma situação de assistência social. Eu acho que a gente tem instrumentos para separar essas duas situações, até porque eu defendo que o poder público realize efetivamente um censo dessa população para compreender não só o perfil etário de origem, mas também de formação dessas pessoas, o que levou essas pessoas às ruas para poder agir efetivamente na raiz do problema. Dar esmola resolve o problema? Não resolve. Mas também não dar alternativas para essa população não vai resolver. Vai trocar o problema de lugar e não vai efetivamente resolver um problema social. Para sair a esmola tem que entrar uma outra ação. Tem que entrar outras ações que, inclusive... E se não entrar, não sai a esmola. Não sai a esmola, efetivamente. Entendi. Vamos entender com a secretária de Estado de Assistência Social. E aí? Qual o posicionamento do Estado agora? Dá ou não dá esmolas? Bom dia. Bom dia a todos. É uma preocupação muito do governador Jorginho Melo, mas o que a gente tem de diagnóstico do Estado de Santa Catarina é que na estação de verão aumenta mais de 25% as pessoas em situação de rua porque vêm de fora. O nosso diagnóstico do Estado é que mais de 60 pessoas que estão em situação de rua não são de Santa Catarina. E a gente também tem um levantamento que parte dessas pessoas, elas têm moradia própria. Tem uma questão da pessoa que tem moradia, fica 2, 3 semanas na rua e volta para sua residência. Tem aquela pessoa que está na questão da droga, do alcoolismo, tem a pessoa com mandato de prisão em aberto e nós temos aquela pessoa que precisa de ajuda do poder público, aquela pessoa que não acredita mais nela mesma e no seu autodesenvolvimento. O que nós precisamos fazer é com que as pessoas acreditem no sistema e no poder público. E dando esmola, tu está dando condições para ela ficar na rua. Então, o alimento tem dentro do poder público da assistência social. Tem os restaurantes populares, tem os centros POPs, tem um desenvolvimento da assistência social. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas procurem o poder público e acreditem naquela assistência social que está trabalhando no município. Nós temos os passageiros. Nós temos uma premissa, nós temos 110 mil imigrantes no estado de Santa Catarina. Nós temos muitas pessoas na região do Oeste em situação de rua que são imigrantes. E eles precisam acreditar no sistema, porque este ano o governo aumentou em cofinanciamento 5 milhões para os municípios para poder estar fazendo a política da pessoa em situação de rua. Mas é nas equipes de abordagem social, em todo um programa que o Estado tem. Mas a gente precisa fazer com que as pessoas não deem esmola para que eles procurem o poder público. Mas, secretária, tem uma questão que é mais urgente, talvez, do que analisar este quadro, e aí eu conto com a ajuda também das duas vereadoras aqui presentes. Há um problema sério já estratificado, conhecido, que é o transporte. Nós temos hoje, entre aspas, um turismo de pessoas em situação de rua. Prefeituras e outros estados, inclusive de outros estados, que estão enviando essas pessoas nesta situação para Santa Catarina. E isso o Ministério Público já abriu 6 inquéritos para investigar. Está abrindo mais 2, são 8, então, inquéritos para investigar, e Florianópolis é o alvo. Eu acredito que até pela característica de agressividade que nós estamos vivendo nos últimos tempos, isso demonstra ainda mais a falta do senso de pertencimento dessa pessoa com a cidade, do senso de pertencimento de vínculos com os moradores, com os empreendedores. O que nós temos visto hoje, muito claramente, é o fechamento de diversos comércios, a depredação de patrimônio, o aumento de furtos e de agressão às pessoas. E nós, e aí me coloco aqui muito como mulher também nessa situação, assustada com o que está acontecendo, peço que, eu discordo da vereadora Carla no sentido de que precisamos ter outros instrumentos, porque Florianópolis tem quase 500 vagas
de acolhimento, agora tem o centro de convivência, que é para qualificação de pessoas. Outro dia, comentávamos com o tenente-coronel Serafim, aqui do 4º Batalhão, que ele tirou um médico das ruas. Muitas vezes não é a falta de qualificação, mas vamos colocar muito claramente, eles têm uma situação, às vezes, muito mais confortável, no sentido de tenho comida assegurada, tenho abrigo para dormir à noite, do que um trabalhador médio. Muitas vezes o trabalhador não tem a refeição que ele tem acesso. E nós hoje, como cidade, estamos garantindo 400 refeições na Passerela da Cidadania, tem mais 150 sendo abertas agora no centro de convivência, e o restaurante popular tem 2.000 refeições diárias. Então, é claro, nós temos que entender que a política não pode ser assistencialista, tem que exigir uma contrapartida. A pessoa quer oferecer trabalho, aí ela pode ter acesso ao equipamento público. Carla? Não, eu concordo com a vereadora. Alguns números, inclusive, divergem, porque o próprio secretário de Assistência, em audiência pública na Câmara, nos levou um mapeamento de mais de 900 pessoas em situação de rua em Florianópolis. Nós temos quase 500 vagas e temos a metade dessa população sem condições de abrigo. Quando eu falo em dignidade, quando eu falo em políticas públicas, e eu acho que não é manter as pessoas na rua, é criar condições para que elas saiam, por exemplo, nós não temos banheiro público. Nós não temos ainda onde essas pessoas podem procurar para tomar um banho, para confeccionar um currículo. Esse mapeamento de um médico, quantos outros médicos nós temos? Como nós podemos reinserir essas pessoas no mercado de trabalho? Não existe uma situação voltada exatamente para essa construção. Assim como a questão de violência das mulheres, nós temos problemas de falta de iluminação nas ruas, nós temos problema de falta de uma segurança preventiva e nós temos uma falta de compreender que essas pessoas que porventura estejam cometendo crimes têm que ser tratadas como tal. Mas nós não podemos imputar a essa criminalidade uma generalização que a questão é da população em situação de rua. Nós temos criminosos que estão utilizando de uma situação social. E daí nós temos a convicção de que existe uma falência dos dois sistemas, da assistência e da segurança pública. Maria Helena, sobre esse assunto da assistência mesmo, né, da assistência social para as pessoas em situação de rua, o que hoje Florianópolis, então, oferece para essas pessoas, além do alimento do Estado, né? O que o Estado oferece em relação ao alimento e o próprio encaminhamento para essas pessoas para retomar essa dignidade que a Carla estava falando? Então, né, voltando, a gente teve uma conversa com o governador Jorginho Mello semana passada, além do cofinanciamento que o Estado está fazendo com os municípios para aumentar as equipes técnicas de abordagem social, nós estamos começando com capacitação contínua para as equipes dos municípios, para eles se qualificarem cada vez mais para poder fazer essa abordagem e fazer também com que na abordagem esteja aquela relação entre o assistente social e a pessoa que está em situação de rua e que ela entenda que é importante escutar aquele assistente social e que ela venha para o acolhimento do Estado. Nós precisamos fazer com que as pessoas acreditem no sistema, porque o sistema funciona. Uma coisa muito clara no Estado de Santa Catarina é que vaga de emprego nós temos. Curso de qualificação profissional nós temos, nós precisamos fazer essa ligação. E é o que o governador estava nos perguntando semana passada, até as formas que nós estamos criando de programas, não só em Florianópolis, mas como Estado. O secretário Leandro aqui em Florianópolis é uma pessoa muito preocupada com essa questão da pessoa em situação de rua, pela segurança do cidadão do ir e vir, do aluno, de uma cidade que se desenvolve, né, uma cidade turística. Mas a gente trata como Estado. O Estado de Santa Catarina, nós temos muitas questões daquela pessoa passageira que vem para a plantação, que vem para a colheita da maçã, para a colheita da cebola, que daqui a pouco não consegue dinheiro para voltar, que fica no município Secretário, abaixo. Mas essa ativação do governo, a ação dos governos, tanto municipal quanto estadual, essas ações não deveriam ser mais ativas ao invés de passivas? Traduzo. Ao invés de esperar o cidadão ir lá bater na porta do Centro Pop, pedir um prato de comida, não teríamos que ter uma presença mais ativa, identificar, conversar na rua? A gente pouco vê, e quando vê, é a polícia militar que faz ou a guarda municipal. Né? Se estou errado, a senhora pode me corrigir, fica à vontade. Mas pouco vejo, está todo dia batendo lá, quem é você, de onde você veio, o que você está precisando? A gente espera, né? A gente encaminha essas pessoas e espera, né, que essas pessoas apareçam lá na Secretaria de Assistência Social. Estou errado? A senhora concorda? Por gentileza. Eu acho que está errado. Por qual motivo? Porque nós cofinanciamos o serviço das equipes de abordagem social dos municípios.
as equipes de abordagem social, elas fazem o trabalho da busca do cidadão na rua. Elas fazem a abordagem daquele cidadão. Elas diariamente percorrem o município e abordam aquela pessoa que está em situação de rua. Sim. E é nessa questão da conversa e do relacionamento entre a equipe e a pessoa que tem que ter essa relação de confiança para ele vir buscar o sistema. Entendi. Porque se ele não quiser sair da rua, a gente não pode trazê-lo. Nós temos que ter o convencimento. E como regulador, o Estado acredita que o que está sendo feito pelas prefeituras que recebem para isso está dentro do esperado? Não, não é isso. Nós estamos agora começando com capacitação, aumentando o cofinanciamento do Estado para aumento das equipes de abordagem social. O governador também está estudando uma questão de centro de reabilitação, mas é essa junção. Então concordamos que precisa avançar e ampliar. Avançar nas capacitações, sim. Perfeito. Essa semana, um morador em situação de rua, criminoso, estuprou uma mulher a poucos metros do presídio que ele fugiu. Nem a polícia militar conseguiu encontrar esse cara. Uma semana de fuga da penitenciária da Agronômica, ele cometeu um crime, estava na rua e acabou. Por isso, o meu questionamento, se a gente não tem que correr mais atrás dessas pessoas e não elas que muitas vezes não estão nem na lucidez e de tomar a decisão de buscar. Carla, quer complementar? Não, eu queria falar um pouco sobre essa questão da busca ativa, né? Porque alguns dados sobre Florianópolis, por exemplo. Muitas pessoas que vão para as ruas é porque também não existe uma centralização dos serviços e nem o conhecimento dela. Os processos migratórios que o Roberto fala é um processo natural do mundo. Né? Florianópolis, Santa Catarina é um estado que nasceu de um fluxo migratório histórico. Né? E esses fluxos acontecem constantemente. Mas as pessoas, quando chegam aqui, não existe uma centralização de serviço, onde ela pode se informar sobre um banco de empregos, né? Sobre o que tem aqui. Os CRAS, por exemplo. Os CRAS, que é uma política do SUAS, da assistência social, referencialmente tem que trabalhar com no máximo 5 mil pessoas. Eu tenho um relatório da Secretaria de Assistência do município que dos nossos 10 CRAS, apenas 3 operam dentro do limite. Todos os outros têm mais de 4 meses de fila de espera para cadastramento das famílias e operam com mais de 5 mil famílias. Então, é uma sobrecarga do sistema de assistência também que não dá conta dessa realidade. Logo, se não há uma centralização do serviço, eles vão às ruas também. Muito bom. Bom, para a gente finalizar, vamos dar 30 segundos para cada uma das nossas convidadas aqui colocar a opinião de como a comunidade, na visão delas, deve se comportar. As vereadoras também, se preferirem, como governos devem se comportar. Vou começar, já que existe aí essa possibilidade de campanha contra esmolas, que os governos vão aplicar, começar com a secretária, que gentilmente veio aqui nos nossos estúdios. O que você orienta como representante do Estado aqui hoje no nosso debate? O que você orienta para a população em geral, para que a gente consiga todos juntos? Eu sempre digo que é uma situação que todos nós devemos contribuir para melhorar a condição e resolver o problema de algumas pessoas em situação de rua. Secretária, por gentileza. É importante que as pessoas entendam que cada esmola que você está dando para a pessoa em situação de rua, você está mantendo ela na rua. E nós precisamos fazer com que aquela pessoa busque o poder público para o seu autodesenvolvimento. Então, é através disso, do acreditar da execução do município, de acreditar da política pública estadual, federal, municipal, que as pessoas precisam vir buscar o serviço e se desenvolver. Então, não dê esmola. Faça com que ela venha procurar o sistema da assistência social. Acredite, porque só através do cidadão do bem que pode estar fazendo com que a política aconteça. Bom, esse é o posicionamento do governo do Estado, com as argumentações. Vamos acompanhar agora a opinião da vereadora Carla Aires. Eu reforço alguns elementos que eu coloquei aqui sobre a questão de nós termos uma ampliação do serviço, principalmente em Florianópolis. Discutimos sobre o restaurante popular, que traz uma situação para o centro, mas a própria política municipal de população em situação de rua, a Lei 8751 de 2011, ela fala sobre descentralização do serviço. Por que nós temos um agravamento no centro? Porque outros territórios estão desassistidos. Então, a ampliação desse serviço é muito importante para que as pessoas tenham mais facilidade de buscá-las, né? Para que isso não se estabeleça apenas em uma região, inclusive, e que essas alternativas aconteçam. Cada pessoa cadastrada no CadÚnico e possibilitada de acessar o serviço é menos uma pessoa na rua. Ao contrário de que mais uma esmola é mais uma pessoa na rua. Manu, para a gente fechar.
De fato, os municípios precisam melhorar. Eu percebo aqui o Estado se mobilizando para trazer essa capacitação, mas cada município tem seu interesse local e seu problema a ser diagnosticado dentro da sua região. O território tem que ser trabalhado de maneira inteligente, né? Nós precisamos ter mais inteligência, e nisso eu concordo com a vereadora Carla, do censo, com idade, faixa etária, motivos pelos quais vieram e para onde podemos encaminhar quem quer ser encaminhado. Quem não quer precisa ter solução, sim, mas a esmola mantém essa pessoa que não quer acessar os serviços também na rua. Então, sempre lembrar de que você quer ajudar, mas se você não se envolve com a pessoa, você não está ajudando. Você está escravizando ela numa situação indigna e você não sabe quem você está ajudando. Pode ser um criminoso com mandado aberto, que pode cometer um crime contra um familiar seu no dia seguinte. Então, nós não temos essa segurança que a gente possa, sim, fazer essa campanha anti-esmolas para que a gente possa encaminhar essa pessoa para o equipamento certo. Muito bem, com esses argumentos riquíssimos, com essas pontuações, você de casa agora pode tomar a sua própria decisão, porque a ideia aqui de todos nós é encontrar de fato. Primeiro, né, gente? Estamos falando de pessoas. Pessoas que estão ali em situação de rua, brigando para conseguir uma moedinha para comprar comida. Primeiro de tudo é essa questão. Então, tudo que a gente fala, opina, cobra, é para ajudar pessoas, né? E cada uma aqui tem a sua visão de como ajudar. Vamos ver o que o povo de casa está falando a respeito desse assunto, Marista? Vamos dar uma olhadinha no WhatsApp? O que chegou aqui da participação de quem está em casa? Vou chegar mais pertinho aqui para conseguir ler com vocês aí em casa. A Paula, ela disse: eu acredito que uma boa ideia seria reunir as pessoas em situação de rua e oferecer oportunidades de trabalho em grandes empresas. O prefeito deveria coordenar essa iniciativa, proporcionando-lhes uma chance de sair das ruas. A presença dessas pessoas nas ruas não é segura, especialmente para uma cidade turística, onde pode causar desconforto aos visitantes. Opinião da Paula, vamos ver quem mais? O Sidney Lobo: dar esmola e programas governamentais mantém pessoas na rua sem incentivar melhorias. Isso é responsabilidade das políticas públicas e ações voluntárias, não da população em geral. Essas práticas contribuem para manter os indivíduos na marginalidade em vez de promover mudanças positivas. Mais uma, vamos ver para a gente fechar então a participação do pessoal de casa? Eu sou contra dar esmolas e comida, assim eles nunca vão sair das ruas. Virou um negócio, eles compram drogas e vendem com essa esmola. Até comida que ganham, eles negociam com droga. Trabalho na área e sei de muitos relatos como esse. Opinião também ali chegando pelo nosso WhatsApp. Participação de quem está em casa. Muito bem, assim queremos agradecer a participação da vereadora Manu de Florianópolis, vereadora Carla Aires e também da secretária de Estado de Assistência Social, Maria Helena Zimmermann. Muito obrigado pela participação das três aqui e que a gente possa ter contribuído para o pessoal de casa também. E juntos a gente vai sim continuar buscando uma solução para, e principalmente ajudar as pessoas em situação de rua. Obrigado, viu? Obrigada, muito obrigada. Obrigado de coração.